Jesus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E agora ressuscitou uma vida nova. Vocês precisam ter uma mente, precisam ter uma conduta, precisam ter um entendimento diferente. Então Paulo aqui ele propõe uma nova postura de cada colossense diante do Senhor Jesus Cristo. Justificou os seus pecados. Obrigado, mas Jesus. é necessário que cada dia você viva um dia de santidade. E como viver, irmãos, no mundo em santidade? Como viver segundo o querer do Senhor? Como viver segundo a essência do Senhor nosso Deus, que é santo? É aqui que Paulo ele dá a dica. Ele fala, ó, com licença. Primeiro versículo. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A primeira coisa que ele fala, olha, colocai o teu pensamento, colocai o teu foco nas coisas que são santas, que parte do Senhor Jesus Cristo. Por que ele falou lá do alto? Porque Glória. o nosso Jesus está lá no alto. Glória a Nós Deus. sabemos que o nosso Jesus está aqui através do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor pensa. Tem um cântico antigo que fala: eu quero ter a mente do Senhor, né? Eu quero ter a mesma forma que Jesus pensa. Como é difícil, irmãos. Como é difícil nós mantermos os nossos pensamentos, o nosso foco em Jesus. Porque o mundo, irmãos, ele luta, Satanás, ele criou muitas coisas para que a nossa mente não fique focada no Senhor Jesus. Ao contrário disso, que a nossa mente se desvie daquilo que é verdadeiro, se desvie do que é santo, se desvie do que é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Irmãos, e confesso aos irmãos, eu acredito que todos nós podemos confessar que não é fácil, porque as coisas que tendem a nossa carne são mais fáceis nós fazermos, mas aquilo que o Senhor nos exige é muito mais difícil. Então, o primeiro conselho que Paulo diz: olha, vocês têm que permanecer santos, Aleluia. em santidade, nessa santidade progressiva, todos os dias. Glória a Todo Deus. dia, quando nós acordamos, irmãos, é uma luta para nos mantermos fiéis ao nosso Deus. Tem que ser aquilo que vai ficar na tua mente, irmãos, porque a palavra do Senhor é aquilo que vai te guiar, que vai te conduzir no teu dia a dia. É o Aleluia. alimento, irmãos. Foca a tua mente naquilo que é do alto, irmão. Glória a Deus. E abandona aquilo que nós ouvimos aí, aquilo que tanto nos envolve, né? Se hoje nós colocarmos, irmãos, as coisas que mais nos envolvem hoje, eu vou colocar algo aqui que para todos nós temos aqui, todos nós temos, nas nossas vidas, que você seja santo. Aleluia. Sabe que o Senhor Jesus quer para a tua vida? Que você viva uma vida segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque ele falou assim, olha, aí você vai aqui, o que Jesus estava falando através de Paulo, olha, vocês agora são meus. Aleluia. Ao ponto que quando eu manifestar-me agora, vocês estarão juntos. Glória a O que Deus. quer dizer isso? Você é posse minha, você é meu. O Senhor te chamou para ser servo do Senhor Jesus, Aleluia. do Deus Altíssimo. E Ele está aqui falando, olha, eu quero que você pense somente naquilo que eu penso. Glória a Deus. Pecados menores, mas que são pecados, irmão. Eu tenho assim essa dificuldade de entender. Alguns falam que existe o pecado maior, o pecado menor. Para mim é pecado, né? Existe a consequência do pecado. A consequência de você cometer um pecado de adultério é a consequência de você cometer um pecado, talvez uma mentira simples que seja, né? Não existe uma mentira simples. Existe a consequência, mas pecado é pecado. E Paulo vai aqui colocando essas coisas. Olha, talvez algum fale assim, mas eu não faço isso, Paulo. Mas talvez você, seu linguajar não é um linguajar adequado, um linguajar que não agrada ao Senhor. Talvez você fale mal de pessoas. Isso Deus não se agrada. Então ele está colocando coisas pequenas para que nada escape. Pecado é pecado e nós devemos banir. Devemos isso. Porque no verso 9 e 10 tem algo muito maravilhoso que ele coloca aqui. Ele vai falar algo extraordinário, que é onde o pastor, o presbítero Patrick, me pediu para pregar. Verso 9, verso 10. Diz o seguinte:
Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Ele agora está dizendo o seguinte: olha, nós temos que ter uma conduta impecável, uma conduta segundo a mente de Cristo, não só de pensamentos, não só de palavras. Porque, irmãos, o que mais nós vemos são pessoas que dizem: eu não faço, eu sou isso, aquilo, eu, né? Essa coisa de proclamar o eu, né? E patrocinar esse eu, e promover esse eu. Ele vem em mente em relação a isso. Olha, se você tem fé, se você processa ou professa essa fé, fala sobre essa fé. Eu sou cristão, eu sou filho do Senhor, eu sou lavado e remido no sangue. E tuas obras? É elas que testificam, é elas que demonstram o tamanho da sua fé. Tiago, ele chega a ser chato nesse ponto. Alguns historiadores dizem que ele foi um dos líderes da igreja, que ele não era assim uma pessoa muito simpática, porque ele era na lata, ele falava a verdade. O pecado já não é mais agradável. A linguagem chula não é mais agradável. Os pensamentos pecaminosos, pensamento malícia, com outras coisas, já não são mais agradáveis. As ações já não são mais agradáveis. E ele aqui fala, olha, que nós devemos despir, quer dizer, aquilo que você já tirou, que não te agrada mais. E é exatamente essa o pensamento de Paulo. E agora, uma roupa que tem os padrões do Senhor. Aleluias. E o que ele está falando sobre isso, irmão? Ele está falando exatamente o que Tiago falou. Agora ele não está falando de um pensamento na exposição do alto, uma atitude, mas um posicionamento para que lá fora eles possam nos ver. Que roupa você está vestindo espiritualmente? Aleluia. Para aqueles que estão passando lá fora, para aqueles que estão na tua casa, para aqueles que estão na tua igreja, para aqueles que estão no teu trabalho. Está na igreja e não está em Cristo. Amém? Consegue entender? Às vezes está na igreja, fazendo a obra, canta, prega, evangeliza e não está em Cristo. Eita, e pode isso? Ai, irmão, tantas coisas acontecem. E a palavra do Senhor neste ministério da reconciliação está dizendo de uma inimizade entre Deus e os homens. Quando há uma inimizade entre duas pessoas, quando há uma contenda entre o marido e a mulher, como é que fica dentro de casa? Um clima bom ou ruim? Um clima ruim. Por quê? Porque houve um desentendimento, houve um desacordo. E é necessário que haja uma reconciliação. E tem casais que passam dias bicudo um com o outro. Um não quer dar o braço a torcer para o outro. Acaba a inimizade, todo aquele clima, aquele mal-estar, ele simplesmente desaparece. Parece que aquele casal acabou de se casar para viver uma lua de mel. Porque é a reconciliação que aconteceu. Houve um mediador. E o mediador, ele vem justamente para isso. Não é para dar a razão nem para um e nem para o outro. Mas falou assim, olha, eu estou aqui para que vocês se perdoem de verdade. Aleluia. Não adianta ficar arrastando as coisas velhas. Sabe, pessoas que vivem mal, sempre lembrando do passado. Ah, não consigo. Ah, mas você se lembra daquele ano, naquele dia, o que você me falou e você me fez? E aí volta de novo a inimizade. Mas o que a Bíblia diz do nosso Deus em relação a nós? De que os nossos pecados Ele não se lembra mais. Aleluia. Deus não se lembra, Deus não fica nos acusando de nada do que nós fizemos no passado. Deus está interessado se você quer manter uma aliança com Ele. Aleluia. O fardo é leve do Senhor Jesus. O Senhor não colocou um peso sobre nós.
No capítulo 3 do Evangelho de São João, diz que um mestre chamado Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Ele queria entender a mensagem, a nova doutrina de Jesus, do Evangelho. Como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? Oh, Jesus, não. Esse nascimento que eu estou falando. Falando de um novo nascimento. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor estava dizendo que as coisas com Ele são novas. Tudo se faz novo, irmãos. É preciso uma compreensão. E eu quero rapidamente aqui em um testemunho, sem haver, sim, muito rápido o Senhor começou a mostrar o que era a vida que eu estava levando e qual seria o fim. O fim seria a sepultura, ou o fim seria, olha, anos e anos dentro de um presídio, e um lugar ruim, um lugar de trevas, um lugar mau, um lugar de bandidos, um lugar de criminosos. Falei, mas meu Deus, eu não sou tão ruim assim para cair aqui. Mas quando Deus quer tratar, Deus trata. Aleluia. Deus trata. E aqui fora as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe buscando ao Senhor. O Senhor falou em um círculo de oração. Estou colocando diante dele uma porta aberta na qual ele entrará por ela. E lá dentro Deus começou a tratar comigo. Dentro do pavilhão 9. Um lugar, pensa num lugar aterrorizante, assustador. E toda esta galeria aqui, olha, nós somos 400 irmãos que louvam ao Senhor. Aleluia! A porta que o Senhor estava abrindo. E aquela minha sede por Deus, irmãos, ela foi aumentando. E ele me disse, olha, amanhã cedo tem culto, nós vamos para o culto e você aceita Jesus lá no culto. E o pastor Antônio Ramos, que vinha de fora, ele pregou naquela manhã e eu me rendi a Jesus. Me rendi ao Senhor Jesus. E foi lá dentro, foi dentro do pavilhão 9 que eu aprendi a ler a Bíblia. Foi lá dentro que eu aprendi a orar. Porque eles oravam com vontade. Entender que quem está em Cristo, as coisas se tornam tudo novas na sua vida. Aleluia. A partir daquele dia o Senhor começou a me mudar, a fazer tudo novo na minha vida. Sabe que é o Senhor arrancar todos os vícios de uma só vez? De você nunca mais sentir sequer vontade de experimentar, de fumar, de fazer qualquer outra coisa. Aleluia. Pois desde aquele dia, irmãos, nunca mais, não tive recaída, não desviei dos caminhos do Senhor, não fui atraído pelo mundo, músicas não me atraíram, gírias saíram da minha boca, palavrão não falei nunca, irmãos, porque o Senhor fez tudo novo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Logo me assustei, consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. No auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Aleluia. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o
receber o nome de Deus.